Começa agora, Terceira Revelação, um programa da União Municipal Espírita de Canoas, órgão representativo da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O tema do nosso programa hoje é reencarnação. E para conversar sobre esse tema, nós temos hoje a presença de colegas do Grupo Espírita Irmão Ismael, que são os nossos colegas do Grupo de Estudo Avançado da Doutrina Espírita. Hoje temos aqui a Sandra, a Wanda e a Elisa. Reencarnar é voltar a viver em um novo corpo físico. É uma nova oportunidade de aprendizado que temos, uma prova do amor de Deus para seus filhos. E é só através da reencarnação que se prova a justiça, a bondade, pois é a única explicação racional para as desigualdades sociais existentes nesse mundo. Como explicar, por exemplo, o fato de uma criança que morre em tenra idade enquanto outras criaturas vivem quase 100 anos? Como explicar os que nascem com saúde perfeita, enquanto outros nascem com deficiências físicas grosseiras? É somente a reencarnação que nos dá a chave de todo esse mistério. Com as múltiplas experiências na carne, temos a chance de reatar as amizades com nossos inimigos e assim reparar os erros do passado. Ana Elisa, como é que eu diminuo as vezes que eu venho parar nessa terra? Depende do esforço próprio, do progresso e evolução alcançados. Muito bom. Elisa, não tem como nós fugirmos da reforma íntima. Com certeza. Agora nós temos também a companhia da nossa amiga Patrícia aqui na mesa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Ana. Sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades, de vez de que, em muitas circunstâncias, quais aqueles que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas, em aflitivos quadros expiatórios. A verdade é que nós vamos nascer no corpo que nós necessitamos para cumprir aqui a nossa prova ou expiação e evoluir. E que nós devemos sempre cuidar do nosso corpo físico, respeitar, porque ele é um instrumento necessário para o nosso caminho evolutivo aqui na Terra. Pati, mas uma alma que atingiu a perfeição, ela não volta a reencarnar? Os espíritos puros não necessitam mais dessa experiência, pois já atingiram o seu objetivo. Só reencarnam nos mundos materiais para cumprirem missões de grande importância, nas regiões onde houver necessidade. O maior exemplo de encarnações missionárias foi Jesus. Se de espíritos, eles podem participar da programação lá, ele vai lá no Ministério da Reencarnação, vai lá e diz, eu quero isso, aquilo outro. Sim, Ana. Se tiverem nível de evolução para isso. Vera, então quanto tempo leva para reencarnar entre um e outro? Bom, Ana, depende da situação específica de cada espírito, do seu merecimento ou evolução. E o tempo é muito variável entre uma e outra reencarnação. Há quem reencarne meses após a morte física e há quem leve séculos. Os traços de caráter são personalidade, qualidades e habilidades permanecem registrados em nossos espíritos. Sandra, de que a gente esquece as vidas passadas? O esquecimento temporário das vidas passadas é uma necessidade. E é justamente nisso que está a sabedoria de Deus. Porque se lembrássemos do mal que fizemos, do sofrimento que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram, ou mesmo daqueles a quem prejudicamos, certamente não teríamos condições de ver entre eles. Pois muitas vezes os inimigos do passado hoje são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, que hoje no presente se encontram junto de nós para uma reconciliação. E as lembranças de erros passados certamente trariam desequilíbrios de toda ordem, uma vez que estamos muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada, em termos de caminhada evolutiva.
Vocês podem fazer perguntas para nosso time aqui. Hoje tem bastante gente, está variado. Temos também a presença do Paulo Consensa, que é o nosso facilitador, digamos assim, não facilita muito a nossa vida, né? Complicador. É o nosso complicador. E Wanda, a reencarnação é uma punição? Nossa, Aninha, imagine só, todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Se a gente imaginar Jesus, que foi o ser mais perfeito que encarnou na Terra, vem a pergunta, será que em apenas uma vida, uma encarnação, nós chegaríamos ao mesmo nível de perfeição dele? É difícil, né? O que seria de nós o resto de nossa eternidade, já que somos espíritos eternos? Então, nós não podemos dizer que é uma punição, oportunidade que temos, né, de recomeçar. A cada nova reencarnação é uma nova chance para nós recomeçarmos a nossa caminhada, corrigirmos nossos erros, evitarmos o mal e fazermos o bem. Não basta evitarmos o mal, é necessário que façamos o bem também. Era de todo mundo reencarna? Sim, as leis de Deus são para todos. Espíritas ou não, todos reencarnamos. Isso é uma lei natural, né? É uma lei natural, né? O nosso entendimento de espírita é que, independente da sua religião, todos nós vamos reencarnar para resolver as nossas pendências. Portanto, não aumentem as suas dívidas. Vamos melhorar para não criar mais conta. Nem façam inimigos. É verdade. Nós pensamos que temos possibilidades de entender que a vida continua e que já a nossa vida é uma continuação de uma vida anterior. Nós precisamos investigar e provar isso. Porque se não tivermos certeza, estamos criando um dogma, isto é, estamos criando uma verdade sobre uma coisa não comprovada. A vida tá difícil para todo mundo, né? A gente tem muitas tristezas, muitos desafios, muitas vezes fica sem perspectiva, vi muitas obras que se a gente é infeliz aqui, quando a gente retorna para o mundo espiritual, muito mais infeliz vai ser lá, né? Que aqui é a oportunidade de mudar. Né? Então, se nós estamos infelizes, não estamos satisfeitos com a nossa vida, o que nós devemos fazer, Paulo, para mudar isso e ver de maneira positiva essa oportunidade? Que o Kardec pergunta, os espíritos influenciam nossa vida muito mais do que vocês imaginam. Pois bem, eu estava saindo de casa hoje e me lembrei de pegar essa agenda. Foi a espiritualidade que me disse que eu tinha que trazer essa agenda aqui. Porque a espiritualidade sabia que tu ia me fazer essa pergunta. Eu só pode pensar que foi ensaiado, mas não foi. E aqui nessa agenda eu tenho uma frase escrita por uma jovem que vocês talvez não saibam quem seja. Ela é Terezinha Guilhermino Guilherme, uma atleta paralímpica. Uma pessoa que tem algumas deficiências, algumas necessidades especiais. Ganha a sua vida trabalhando. Assisti um programa com ela e ela diz uma frase que eu achei genial. O mundo da gente tem a cor que a gente quer. Gente, nós podemos fazer as cores serem como a gente pensa. A gente levanta, o sol está ali brilhando e para nós está tudo cinza. E às vezes está batendo água e pode estar maravilhoso. E nós estamos tendo oportunidades e não enxergamos oportunidades. Tem pessoas que não têm uma casa para voltar e ainda acham um mundo maravilhoso. Então eu repito, o mundo da gente tem a cor que a gente quer. Tem a questão de vários espíritos aguardando uma oportunidade para reencarnar, né? É uma oportunidade que nos foi dada. Nós também estivemos nessa fila. Bem é com as dificuldades que a gente cresce. Aliás, o excesso de facilidades impede o nosso crescimento, que é uma outra forma de dizer, né? Às vezes a doença é um filtro muito maior para não termos que chegar lá no mundo espiritual, chegar no umbral, né? E ficar mais um tempão lá passando por esse período. Então passamos aqui. Né? Olha, vocês imaginam, vocês têm uma prova fantástica, tem que conviver comigo. Não deve ser fácil. Uma vez por semana só, gente. Pra ti, uma vez por semana. A Elisa me olha e diz assim, né? Mas, Aninha, tu participa do nosso grupo de estudo, né? Lá tem bomba. Não tem bomba. A gente sabe da reencarnação, né, que é uma nova oportunidade e como é importante, né,
diante desse fato, qual a função dos pais na educação das crianças, que hoje em dia nascem tão inteligentes? Então, como que os pais, qual é a responsabilidade deles? Eu vejo assim que a responsabilidade ela é cada vez maior, porque são espíritos que estão reencarnando, que estão muito avançados intelectualmente. Fico muito sem cor. Essa pergunta é muito importante, porque a resposta a gente pode encontrar analisando a vida de Jesus. Olha, Jesus é o espírito evoluidíssimo, o maior espírito em evolução que nós conhecemos. Precisou desta experiência. Precisou, escolheu. Ele ajudou a participar da escolha de quem seria sua mãe e de quem seria seu pai. Aliás, José é um espírito evoluidíssimo e que foi preponderante na formação da personalidade do menino Jesus, que depois foi lá buscar suas memórias lá do que ele tinha vindo fazer. Mas era fundamental a sua criação. Você vê que Maria chamava-lhe a atenção, como chamava dos outros filhos, que José ensinava a profissão para ele, como ensinava para os outros filhos. E hoje nós temos passando por um momento mais difícil, né, Najá? Nossa família diferente, família fragmentada, onde está se delegando a educação dos filhos para profissionais que não é a função deles, e deixando de dar o principal para os filhos, que é a convivência. Convivência, amor de família. Exatamente. Convivência amorosa. O pai chamar a atenção do filho é amor. O filho quer ser chamado a atenção. Limite, né? É limite. Alguém poderá perguntar o que isso tem a ver com reencarnação. Tudo. Porque isso é missão que nós assumimos. Os pais, quando reencarnam, assumem a missão de orientar aquele filho. Porque muitas vezes numa família reencarnam 2 ou 3, e desde que nós desencarnamos, reencarnamos de novo com as mesmas tendências. Então é aqui na vida carnal que nós vamos corrigir. Cabe à família ajudar a corrigir essa tendência. Se tu não ama até os pais, não faz aquilo que poderia fazer pelos teus pais, como tu vai fazer pelos teus filhos? E uma criança, ela é flexível logo no início para novas aprendizagens. Fica mais fácil se um pai tiver essa convivência que o Paulo falou, né, com a criança, perceber traços para poder corrigir. Moldar, né? Sim, até porque o processo reencarnatório ele vai até os 7, 8 anos de idade. Exato. Então é dito popular, né? É de pequeno que se torce pepino. Como é que tu vai educar um filho se tu não dá o exemplo, né? O filho vai se criar dentro daquela cultura, a cultura familiar. O espírito reencarna sempre no mesmo sexo, raça, no mesmo país. As regras a que estamos sujeitos no regresso da alma à carne são da atração e da afinidade. Quando o espírito reencarna, é atraído por um meio conforme as suas tendências, ao seu caráter e ao seu grau de evolução. As almas seguem umas às outras e encarnam por grupos. Constituem famílias espirituais, cujos membros são unidos por laços ternos e fortes, contraídos durante existências percorridas em comum. Às vezes, esses espíritos são temporariamente afastados uns dos outros e mudam de meio para adquirirem novas aptidões. Mas sempre aqueles que se amam tornam, cedo ou tarde, a encontrar na terra, como no espaço. Deus está em todo lugar, basta só querer encontrar. Olhe a natureza em flor.